E aí, pessoal? Hoje vamos dar uma olhada nos 10 prisioneiros mais perigosos do mundo. Todos nós sabemos que prisões são lugares assustadores, principalmente por causa de quem está lá dentro. Ouvimos falar de criminosos maus nos jornais de vez em quando, mas estes são os prisioneiros mais assustadores e perigosos que você nem deve conhecer. Mas antes de entrarmos nisso, certifique-se de se inscrever no canal Facts Fins para estar por dentro das melhores curiosidades do mundo. Em 10º lugar, temos o verdadeiro Pennywise. Todos nós estamos familiarizados com o famoso livro, minissérie e filme It, sobre um palhaço que assusta e tira a vida de crianças. Bem, nos anos 1980, quando o filme de sucesso foi lançado, havia uma versão da vida real de Pennywise chamado John Wayne Gacy. Na superfície, ele parecia um marido e pai normal, mas ele tinha um segredo sombrio. Ele se vestia como um personagem que ele chamava de Pogo Palhaço, e era voluntário em festas infantis. Durante esse tempo, ele tirou a vida de muitas crianças, e alguns de seus corpos foram encontrados em sua casa e em um rio próximo. Felizmente, hoje ele está trancado atrás das grades, mas isso ainda não muda o quão aterrorizante ele realmente é. Eu tenho certeza de que esse cara afastou muitas pessoas de palhaços para sempre. Em seguida, temos o Homem-Lagosta. Esse criminoso teve realmente uma vida muito estranha. Seu nome real é Grady Franklin Stiles Jr., e ganhou seu apelido por causa de uma condição comum em sua família que afetava suas mãos. Ele se juntou ao circo muito jovem devido a opções limitadas por causa de suas mãos serem iguais de uma lagosta. Mais tarde, ele se casou com uma artista de circo, mas à medida que envelhecia, ele se tornou abusivo e violento. Ele era particularmente cruel com sua esposa e 4 filhos, 2 dos quais também tinham as mãos igual a ele. Quando uma de suas filhas se casou, ele ficou com ciúmes e atirou no rosto do marido dela. Ele foi preso, mas foi libertado anos depois. Então começou a dizer que faria o mesmo com sua ex-esposa, pois ela havia se casado novamente quando ele estava preso. Mas ela não quis correr nenhum risco, então ela pagou a outro trabalhador do circo uma quantia de $1.500 para acabar com ele. Ninguém foi ao seu funeral, e em seu túmulo havia apenas seu nome e 2 mãos rezando. Uau, essas mãos só adicionam insulto à injúria. O próximo é o Homem-Olho. Ele não é apenas um dos criminosos mais perigosos, mas também um dos homens mais assustadores deste planeta. Em 2012, ele foi preso por atirar em um policial durante uma discussão em um banheiro. Isso por si só já é terrível, mas não foi isso que chamou a atenção da mídia. O que o tornou tão famoso foram as tatuagens assustadoras que ele tinha por todo o rosto. Ele também tem um olho tatuado de preto, por isso que muitas pessoas o chamam de Homem-Olho. Seu nome verdadeiro é Jason Barnum, e ele é realmente um cara assustador. Ele também tem uma tatuagem de uma caveira gigante no topo da cabeça, então talvez devêssemos chamá-lo de Homem-Caveira. Este cara parece tão assustador que mesmo se ele não tivesse cometido um crime, eu acho que ele ainda estaria nesta lista. Eu sei que normalmente não se deve julgar um livro pela capa, mas talvez este cara seja uma exceção. A seguir, temos o Red Hip. Este cara é uma cópia do Jack o Estripador, que tirou a vida de centenas de mulheres na Inglaterra muitos anos atrás. O Red é natural de Rostov, na Rússia. Seu nome real é Andrei Chikatilo, e ele tirou a vida de mais de 52 mulheres e crianças ao longo de 12 anos. Ele foi suspeito por muitos anos e esteve preso diversas vezes, mas nunca havia evidências suficientes para condená-lo por algo grave. Finalmente, após uma armadilha policial em 1990, ele foi pego e confessou ter tirado a vida de 36 pessoas. No entanto, descobriu-se na verdade ele tinha matado muito mais, 52 pessoas. Ele foi condenado em 1992. Mas parece que a polícia russa queria que ele tivesse um pouco de karma, então tiraram a vida dele como punição. Não estou tentando fazer piada com a aparência de ninguém aqui, mas esse cara parece seriamente assustador. Ele parece um típico vilão de James Bond, não acha? A próxima é Monster. Uma mulher tão má que inspirou um filme com Charlize Theron, ganhando prêmios por sua interpretação. Aileen Wuornos tirou a vida de 7 homens entre os anos de 89 e 90.
Infelizmente, ela teve uma infância bastante difícil, mas isso não impediu as pessoas de ficarem seriamente irritadas quando seus crimes vieram à tona. Em 1991, ela foi presa e confessou tudo 4 dias depois. Ela permaneceu na prisão por cerca de mais 11 anos até falecer, graças aos votos do júri no tribunal. Ela estava agindo de forma louca e assustou todos os jurados e até o juiz. A razão pela qual ela recebeu uma sentença tão dura é porque ela não mostrou absolutamente nenhum remorso, e disse que faria tudo de novo com prazer. O próximo é o concorrente de um programa de televisão. Este não é apenas um dos homens mais assustadores e perigosos, mas também um dos mais arrepiantes. Seu nome é Rodney Alcalá, e ele tirou a vida de 5 mulheres na década de 70, mas posteriormente admitiu ter feito isso outras 34 vezes, e agora os policiais acreditam que ele fez isso mais de 140 vezes em todos os Estados Unidos. Mas o arrepiante sobre este cara, pelo qual ele sempre será lembrado, é ter aparecido em um programa de televisão chamado The Dating Game, e acredite ou não, ele realmente ganhou. Ele foi apresentado como um fotógrafo, o que é assustador, pois era assim que ele conhecia suas vítimas, que eram principalmente modelos. No programa, a mulher fazia perguntas a um grupo de homens para determinar qual deles era o melhor para sair, de acordo com a audiência. Uma das mulheres, chamada Cheryl, perguntou qual era o melhor momento, e ele respondeu que era a noite, porque a noite é o único momento em que as coisas acontecem, e é à noite que as coisas realmente ficam boas. Havia muitas respostas assustadoras, nas quais nem entrarei, mas no final ela disse que ele era muito assustador para sair com ele, apesar de ter ganhado. Fala sério, que bom julgamento. Bem feito, Cheryl, você literalmente escapou de uma bala. O próximo é o estrangulador de lingerie. Como você pode perceber pelo nome desse cara, ele é realmente estranho. O nome real dele é Johann Terveger, mas ele mudou para Jack. O austríaco desde jovem estava sempre entrando e saindo da cadeia por pequenos furtos. Mas em 1974, ele mudou completamente quando estrangulou uma mulher com o próprio sutiã até ela falecer. Depois disso, ele fez isso com cerca de mais 40 mulheres e depois se mudou para Los Angeles, onde continuou. Ele foi pego, mas de alguma forma foi libertado da prisão, e depois fez isso mais 4 vezes. Finalmente, o Departamento de Polícia de Los Angeles o parou e ele recebeu uma sentença de prisão perpétua. Mas o assustador sobre esse cara é que ele estava escrevendo para revistas durante tudo isso, e as pessoas nem sabiam que era ele que escrevia. Imagine seu colunista favorito fazendo algo assim. Não sei você, mas isso me deixaria muito assustado. Mesmo depois de ir para a prisão, ele ainda estava escrevendo em sua cela. Ele ficou na prisão por cerca de 4 anos, mas depois escolheu tirar a própria vida de maneira semelhante ao método que usava nas outras pessoas. Acho que isso é o verdadeiro karma. A próxima é a praga humana. Este é um apelido que ninguém quer ter, a menos que talvez você se chame Mary Malone. Esta mulher detém o recorde de todos os tempos por ter tirado mais vidas acidentalmente. Ela era cozinheira em Nova York para famílias ricas, mas em qualquer lugar que ela fosse cozinheira, uma terrível situação acontecia. Dentro de 2 semanas onde ela cozinhava, todos os residentes ou trabalhadores desenvolviam sérias doenças, e como o sistema de saúde naquela época não era tão bom, um grande número de pessoas acabou falecendo. Ela foi investigada pela polícia muitas vezes, pois eles notaram um padrão muito óbvio disso acontecendo mais de 20 vezes. Mas Mary negou ter feito qualquer coisa com sua comida e disse que era tudo uma grande coincidência. Bem, acontece que Mary estava muito doente. Ela alega que não tinha ideia disso. Então foi tratada e viveu livremente fora da prisão. A polícia realmente agiu como se ela fosse uma vítima porque ela estava doente. Mas em um diário encontrado décadas depois, ela revelou que sabia sobre sua condição o tempo todo e continuou a trabalhar, levando a muitas mortes. Tenham cuidado com seu almoço. O próximo é BTK. O nome real desse cara é Dennis Rader, mas as autoridades e a mídia o chamam de BTK, sigla para amarrar, torturar, matar. Entre 1974 e 1991, ele tirou a vida de pelo menos 10 pessoas no Kansas, Estados Unidos.
Assim como o Zodíaco, ele provocava e zombava da polícia com cartas, zombando deles por não conseguirem pegá-lo. Mas essas cartas acabaram levando à sua prisão em 2005. O ponto alto é como descobriram que BTK era Dennis. Ele enviou a eles um disco flexível com uma mensagem zombando da polícia, dizendo que não podiam pegá-lo. A partir disso, eles extraíram um arquivo excluído sobre sua igreja, já que ele era um membro ativo. Surpreendentemente, eles então usaram evidências de DNA dele no disco flexível e na igreja, o rastreando e prendendo. Ele foi considerado culpado pela morte de 10 pessoas e foi condenado à prisão em 2005. Este criminoso ainda está atrás das grades, e não se preocupe, o juiz diz que ele nunca sairá. E finalmente, o Mãos à Obra. Este homem é famoso por ter tirado mais de 5.000 vidas apenas usando suas mãos, daí o apelido Mãos à Obra. Seu nome real era Solfikler e ele viveu durante o Império Otomano. Ele tirou uma média de 4 vidas por dia por 5 anos, mas como ele fez isso com as próprias mãos? Bem, foi tudo estrangulando, acredite ou não. Ele fazia isso com cada pessoa e funcionava todas as vezes. Ele era muito forte ou muito habilidoso, mas definitivamente era um louco. Este é um caso bastante histórico que remonta ao Império Otomano. Também havia pessoas terríveis naquela época. Eu acho que ele não tinha motivo, ou pelo menos nenhum motivo conhecido, e os historiadores dizem que ele seria um atleta incrível hoje em dia. Para completar, ele realmente trabalhava para o governante do Império na época e era o jardineiro real deles, mas nunca se aproximou do governante ou de alguém de muita importância. Talvez seja uma luta que ele soubesse que não ganharia. Esses criminosos, com seus atos aterrorizantes e personalidades arrepiantes, nos lembram do lado mais sombrio da humanidade. É importante lembrar suas histórias como um conto de advertência e um lembrete da importância da justiça e da segurança em nossa sociedade. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever no FactFins para mais conteúdos como este. Deixe um joinha se gostou do vídeo de hoje, e se você já está inscrito, comente qual tipo de curiosidades gostaria de ver por aqui. Até a próxima!